Boa noite, amados irmãos, queridos seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema um pouquinho pesado, que é a obsessão. O processo obsessivo, né? Porque nós vemos muitos casos em que esse fenômeno está acontecendo e as pessoas não sabem como lidar, né? É difícil realmente de lidar, né? E também, como eu costumo falar, as casas de saúde, os manicômios, eles estão repletos de pessoas que não têm problemas mentais. Entretanto, estão sendo tratados dentro de hospitais psiquiátricos, mas o que eles têm são obsessores. Esses espíritos que obsediam, é claro que são de uma vibração inferior, porque se fossem espíritos elevados, não se preocupariam em estar obsidiando alguém, né? Então, nós temos que lidar com eles. Em princípio, nós temos que evitar a chegada deles até nós. E como nós fazemos isso, né? Não abrindo brechas, nos mantendo no orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, né? Porque somos nós que damos passagem a eles. Muitas vezes através de estarmos num processo de depressão, de tristeza, porque a tristeza é uma coisa e a depressão é outra. A tristeza é normal, todos termos, ela é passageira. A depressão, ela é constante. Mas, enfim, esses sentimentos, eles acabam abrindo brechas, onde esses irmãos vêm nos perturbar. Esses irmãos aos quais falta luz e entendimento. Normalmente são criaturas, entidades com as quais nós já tivemos alguma relação nesta encarnação ou em uma encarnação passada e tem de nós alguma mágoa, ressentimento, né? E nos procuram realmente para atrapalhar, para perturbar. Muitas outras coisas abrem essas frestas por onde eles passam, né? Os vícios, o alcoolismo, o tabagismo, os desequilíbrios sexuais também, eles abrem essas brechas porque nós estamos numa vibração baixa. E aí essas entidades, elas se aproveitam desse nosso momento de fraqueza para nos obsidiar.
E a coisa vai tomando uma proporção bem grave quando nós não nos apercebemos, né? E é por isso que os hospitais psiquiátricos estão lotados de pessoas que não têm problemas de saúde mental. Porque muitas das pessoas não têm esse conhecimento, né? Então tem aquele distúrbio e é tratado como esquizofrenia, enfim, como uma dessas patologias psicológicas. E nem sempre é. Então, a melhor maneira de lidar com isso, quando percebemos a aproximação, quando conseguimos entender que isso está acontecendo, é procurarmos uma casa espírita, né, onde iremos fazer um tratamento, e esse irmão, então, ele vai entender que ele não pertence a este plano e que ele não tem o direito de estar atrapalhando a vida daquele outro irmão que está encarnado e tentando evoluir. É um assunto muito complexo, muito amplo, então vai ser difícil falar em pouco tempo. Mas é isso que fica de mais importante, né? Quando percebermos o comportamento estranho de uma pessoa, de um familiar, de um amigo, quando percebemos que aquela pessoa até então não era daquela forma, ela vinha agindo de uma forma normal e de repente ela começa a demonstrar um desequilíbrio, uma agressividade, ou começa a ter crises de pânico, enfim, ela começa a ter um comportamento diferente do que vinha tendo desde que a conhecemos. Aí conseguimos, muitas das vezes, quando temos a sensibilidade, perceber que aquela pessoa está sendo influenciada por um espírito. E o que nós podemos fazer por ela, né? Quando muitas vezes nós entendemos isso, mas a pessoa não vai entender e não vai aceitar, nós podemos fazer preces. E no Evangelho tem uma prece que se faz. No final do Evangelho tem as preces e tem as preces que se faz pelos obsediados. O importante é lembrar que nós não podemos baixar a guarda nunca. Nós temos que estar sempre vigiando, orando e vigiando, para que esses irmãos não se aproximem de nós, porque às vezes pela pessoa não ter o conhecimento, né, ele vai tomando uma proporção tão grande que acaba sendo algo como uma possessão. Já não é mais aquela pessoa que você conhece, né? É o espírito obsessor que já tomou conta daquele irmão que nós conhecemos. E ele já não é mais o mesmo, né? Ele já não é mais a mesma pessoa, já não está mais ali. Ele está possuído totalmente por esse obsessor. Como eu disse, um tema amplo, muito complexo. Muitas vezes, isso tem no livro dos médiuns, né? Capítulo 23, se não me engano, né? Existe a obsessão mais leve, né? Mas existe aquela que é mais ferrenha, que é a do fascínio, né? E que essa sim, ela toma realmente conta do nosso irmão. Então, gente, evitar os vícios, drogas,
bebida, né, álcool, tabagismo. Todos esses vícios são portas abertas, porque aí nós temos os obsessores, como eu vou dizer, que não são tão perigosos, são os casuais, né? Você está bebendo e aquele espírito já gostava de uma bebida, então ele vem para aproveitar aqueles fluidos do álcool que você está ingerindo. Mas aí são os ocasionais, eles não ficam perturbando tanto, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, eles vão se acostumando e aí eles vão ficando, porque eles sabem que a pessoa vai beber de novo, vai beber de novo, vai beber de novo. E isso estou dando exemplo do álcool, mas tem, como falei, os outros vícios também. Então, quando nós detectarmos em algum familiar ou amigo esse tipo de comportamento, gente, façamos preces, ofereçamos a eles um tratamento espiritual. Provavelmente será negado, porque o próprio obsessor não vai deixar aquele irmão aceitar. Ele próprio vai influenciar contra, né? Casa espírita, nem pensar. Então façamos preces, muitas preces por eles. Pensamos, é um hábito meu, pelo menos, né? Então, deixa aqui como exemplo. Pensamos ao Arcanjo Miguel e as suas legiões de luz que cortem, que seccionem aquelas energias negativas que estão cercando determinada pessoa. Façamos muitas orações ao Arcanjo Miguel e muitas preces por esse irmão que está sendo obsediado. Lembrando que somos nós quem abrimos as portas a eles. Se nós nos mantivermos vigilantes, se nós não nos deixarmos levar pela depressão, pelos maus pensamentos, pelas atitudes erradas, nós tivermos um comportamento correto, seguindo os princípios que o nosso irmão maior Jesus nos deixou, vai ser impossível que um desses obsessores possa se aproximar de nós, porque nós vamos formar um escudo, uma barreira em torno de nós, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas atitudes e das preces. E quando isso já estiver acontecendo, procuremos uma casa espírita para que esse irmão, então, seja levado para um pronto-socorro espiritual, seja atendido e possa deixar aquele encarnado viver a sua vida, a sua experiência terrena em paz. Alguns casos de obsessão, na sua maioria, eles acontecem por desagravos, né? Por reminiscências de conflitos, de histórias mal resolvidas, de ódios, de rancores, de mágoas, de alguma coisa que nós tenhamos feito e ofendido a eles, e ficou ressentimento e eles voltam. Mas às vezes também eles nos encontram por amor, espíritos não evoluídos, com quem nós tivemos uma grande afeição em encarnações passadas,
eles podem nos encontrar e ficar junto a nós. Na concepção deles, por amor, estão ao nosso lado, mas acabam se tornando nossos obsessores, porque estão sempre na nossa companhia e acabam nos trazendo vários problemas. Então vamos nos proteger, nos manter dentro deste tubo de proteção, mentalizar um tubo de proteção e continuarmos firmes e fortes na nossa reforma íntima, que é a mais segura forma de mantermos estes irmãos afastados de nós. Praticamos a caridade, né? Cultivamos bons pensamentos. Teremos nossos momentos de tristeza, sim, mas eles vão passar. Não deixemos que isso se transforme numa depressão, numa tristeza constante. E vamos assim nos protegendo e tentando proteger nosso lar, nossos familiares também desses obsessores. Não podemos deixar que eles comandem a nossa vida. Temos que ser mais fortes do que eles. Com toda certeza somos. E só precisamos exercitar essa força interior que nós temos e cultivar as coisas boas, para que não abramos brechas, não venhamos a abrir brechas para esses irmãos menos evoluídos, que ainda não encontraram o seu caminho na vida espiritual e vêm nos perturbar por muitas das vezes. Então, a receita é a reforma íntima, o orai e o vigiai, atitudes e pensamentos, praticar bons atos, sempre que possível auxiliar os nossos irmãos, porque isso cria não que façamos isso por interesse, mas isso vai criando uma egrégora de proteção, né? Façamos o evangelho no lar uma vez por semana, isso mantém eles afastados também de nós, porque o evangelho no lar, ele cria essa egrégora de proteção, onde aqueles espíritos inferiores não irão se aproximar. É um tema pesado, mas infelizmente tem sido muito questionado nesses últimos tempos, porque parece que tem acontecido muitos casos, e as pessoas nos perguntam como se proteger. Nós é que fazemos essa proteção, não abrindo brechas para baixas energias, para baixas vibrações. Como eu disse, um tema amplo, então precisaríamos de muito mais tempo para conversar, mas acho que já ficou um recadinho, uma palhinha, e numa próxima oportunidade falaremos novamente sobre o assunto. Paz e luz a todos. Que Irmã Dulce abençoe sempre esse grupo.